Abençoe em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Bom, estou aqui fazendo essa transmissão justamente para comentar um vídeo, do pastor Paulo Júnior. Não seja um desigrejado, certo? E por isso vou estar aqui comentando uma fala dele, tá? Vou estar comentando o que ele disse em uma das suas mensagens, uma das mais recentes, e eu quero estar aqui comentando. Eu vou colocar aqui o áudio, da fala dele, para nós ouvirmos aqui o que ele diz. Vamos lá. Não existe a igreja sou eu, não. A igreja somos nós. Não existe eu sou a igreja, não. Existe nós somos a igreja. Paulo compara a igreja com o corpo. Quem já viu um corpo humano feito de um só membro? Levanta a mão. A quem Paulo compara o corpo? Logo, um membro único não pode ser igreja. Corpo, para ser corpo, é um conjunto de membros. O que é um corpo? Um conjunto de membros interligados. Quando Paulo vai dizer que a igreja é um corpo, a igreja não pode ser formada de um único membro. Você não pode cultuar sozinho, ao menos que as condições te obriguem. Você não pode adorar sozinho. Não é essa a prática que Deus desejou para a igreja. A adoração deve ser feita coletivamente. O culto deve ser feito coletivamente. A fé deve ser professada tanto para os de fora como para os de dentro. Então eu quero que você grave essa palavra. Igreja não sou eu. Igreja somos nós. Eu sou a igreja, errado. Nós somos a igreja, certo. Bom, a fala dele está aí no YouTube, para quem quiser assistir. Ele vai falar sobre o movimento dos desigrejados. A Bíblia ordena congregar, e a Bíblia proíbe o desigrejar. Disse o nosso Salvador Yeshua: aonde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome. Não disse Paulo Júnior, o apóstolo Paulo. Eu não estou citando o bispo de Cesareia, de Antioquia, Tertuliano, Agostinho. Estou falando disse Yeshua. Eu vou falar em português. Disse Jesus, como os cristãos falam. Eu vou repetir. O Mashiach, o Cristo, disse: aonde estiver 2 ou 3 pessoas, ali eu estarei. Isso é Bíblia. O Senhor nos remiu para nos integrar no corpo dele, que é a igreja. Esses métodos e essas coisas, elas são necessárias para o nosso contexto. Precisamos de um salão para nos reunir. As autoridades requerem regulamentação civil. Nós precisamos distribuir dons e cargos. Agora, as perguntinhas que eu faço ao pastor. Quando Felipe vai batizar o eunuco, quando estava vindo de Jerusalém, voltando para sua terra, Felipe batiza o eunuco. Ao sair das águas, ele é transladado. Ele é levado para uma outra terra. E o eunuco volta para a sua cidade. A cidade de origem. A pergunta que eu faço: aonde ele congregou, pastor? Aonde? Segundo, disse o apóstolo Paulo a Filemão na sua carta: e a igreja que se encontra em sua casa. Então, igreja não é templo. Porque se a igreja está na casa de Filemão, a igreja não é uma instituição. São pessoas. Segundo, a carta de Paulo a Corinto, a igreja de Corinto, aos coríntios. Paulo cumprimentando Priscila e Áquila.
e a igreja que está em sua casa. Então a igreja não é instituição, querido pastor Paulo Júnior. Derrapou feio nessa. Igrejas são pessoas. Cristo é o cabeça do corpo. Só que o corpo não está preso dentro de um templo. Baseado nisso, eu me refiro então ao livro de João, capítulo 5, quando a samaritana disse: vocês judeus dizem que o lugar de culto é aí. Os samaritanos dizem que é aqui. O que Cristo respondeu? Nem no monte, nem no templo. Porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, nem no monte, nem no templo. O monte é o que? Era onde Jeroboão havia construído um templo alternativo para as tribos do norte. E Jerusalém é o local do culto, onde Davi escolheu para ficar o antigo tabernáculo, onde ficou o templo físico e fixo. O Bet Hamikdash era o centro do culto judaico. As pessoas saíram de todas as partes do mundo para irem a Jerusalém cultuar a Deus, nas festas de peregrinação, nas festas judaicas. O templo, o Beit Hamikdash, era o lugar do culto. Não existia dois templos. Sinagoga não é Beit Hamikdash. Sinagoga é uma sala de estudo que é tradição, não é mandamento. O Beit Hamikdash era o lugar onde ficava a Arca da Aliança, do Santo dos Santos, onde os sacerdotes faziam as expiações pelo povo, onde havia os levitas que cultuavam. Era o lugar do culto. Mas o que Yeshua disse? Nem no monte, nem no templo. O que quer dizer? Não vai ser um lugar fixo, não vai ser num lugar físico. Deus procura pessoas que o adorem. Sabe por quê, pastor Paulo Júnior? O movimento desigrejado está aumentando porque a igreja está sendo incapaz de cumprir o seu papel de igreja, que é viver o evangelho e depois pregar o evangelho. Não se prega o evangelho antes de viver o evangelho. Por que as pessoas estão saindo da igreja? Porque a igreja está decepcionando o evangelho. Porque a igreja de hoje prega mentiras no púlpito, porque pastores pregam engano no púlpito. Ensinam teologia da prosperidade, teologia da substituição, anulação da lei, entre outras coisas que não são bíblicas. E Deus, o eterno, bendito seja Ele, não está preso a um lugar fixo. O bendito seja Ele não está preso a um lugar, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Se a Arca da Aliança era o lugar que representava a presença de Deus, Tito Vespasiano destruiu o templo no ano 70. Não existe mais um lugar fixo para as pessoas se reunirem. Aonde tiver pessoas de Deus e quiserem se reunir, podem se reunir. Não existe isso na Bíblia, só na Bíblia do pastor Paulo Júnior. Não existe isso na Bíblia. Sabe por que as pessoas estão saindo da igreja? Porque não se prega o verdadeiro evangelho. Porque se pregasse o verdadeiro evangelho, se pregasse a verdadeira Bíblia, se pregasse a essência do evangelho, muitas igrejas estariam vazias. Mas hoje, o que existe hoje no meio gospel, não é um evangelho de renúncia, é um evangelho fácil, é um evangelho para atrair, não um evangelho puro e bíblico. Não estou falando de reforma, estou falando de igreja de Atos. Estou falando de restaurar, não estou falando de reformar. Então por isso que as pessoas estão saindo da igreja. Você vai para um culto, você chega lá, você entra da mesma forma, você sai da mesma forma que você entrou. Sabe, meus queridos? Da mesma forma que você entrou. Não podemos ser cristãos saudáveis e plenos sem estarmos ligados à igreja. Na verdade, nós não podemos sequer ser cristãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você não congrega em igreja alguma, não tem comunhão com os santos, não participa da disciplina eclesiástica, duvide da sua conversão. Duvide da sua conversão. O que tem mais valor é a placa, é o CNPJ, é o lugar onde eu me assento. Sendo que Cristo, Mashiach, morreu por pessoas, ele não morreu por templo.
Só que hoje muitas pessoas estão preocupadas se existe ar-condicionado na igreja, se tem banco estofado, sabe? Rios de dinheiro são gastos. Aqui na minha cidade, 20 mil habitantes. 20 mil habitantes mais ou menos. Tem mais de 400 igrejas. Mas cadê a união? Cadê a união? Se é o evangelho que é para pregar o Cristo, por que então há tanta disputa no meio evangelho? Porque há tantas pessoas disputando para terem cargos, ter igrejas, se o evangelho não é nosso, se o evangelho é de Cristo? Por que essa necessidade de ter um templo? Por que não fazer aquilo que Cristo nos mandou fazer? Que é viver o verdadeiro evangelho. Então, antes de criticar o desigrejado, olha a situação do Brasil. Você vai numa igreja, às 2 horas fala de dinheiro. Você vai na outra igreja, só fala de curas e milagres e prosperidade, etc. Muitas pessoas estão indo para o templo, passam 20 anos da sua vida e não conhecem a Cristo. Porque lá dentro não está pregando sobre Cristo. E quer falar do movimento desigrejado, que é uma alternativa para aqueles que não estão conseguindo ouvir a voz de Deus dentro dos templos. Para falar do desigrejado, tem que falar da liderança, que não está assumindo o papel que é dela. Ensinar a palavra de Deus. O Eterno disse, através do profeta Oséias 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento, porque tu, sacerdote, a culpa é do sacerdote, que não ensina. Sabe, naquele grande dia, no grande dia, o Senhor vai cobrar da liderança, tá? Pode ter certeza. Bom, esse vídeo que eu estava ali, ouvindo algumas partes da mensagem, né? Só essa introdução do pastor já me chamou a atenção. O movimento desigrejado é um movimento antibíblico, segundo a teoria do pastor, uma tese dele. Tá? Primeiro, Cristo não mandou ninguém abrir instituição. Eu vou provar para vocês. Quando ele foi em Gadara, Machia, ou Cristo, foi em Gadara e curou aquele endemoniado, o endemoniado disse, eu quero seguir o Senhor. O que Yeshua disse para ele? Não, vá para os seus e diga sobre as maravilhas que Deus fez em sua vida. Em 3 anos de ministério, Cristo não mandou abrir nenhuma igreja. O tempo de Atos dos Apóstolos, nenhum deles abriu uma instituição. Nenhum. O apóstolo Paulo morreu e nenhuma instituição foi aberta. O João, que foi para a ilha de Patmos, quando envia as suas cartas, ele não envia uma carta a uma instituição. Ele envia uma carta a um grupo de pessoas que moravam em Éfeso, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Filadélfia. Não para uma instituição, mas para pessoas. O corpo de Cristo é constituído por pessoas e não por instituição. A instituição foi elaborada pelo homem, não por Deus. Porque a verdade é que os discípulos, mesmo depois de crentes em Yeshua, mesmo depois de acreditar, porque no primeiro século, os 120, por exemplo, que foram revestidos no dia da festa de Pentecostes, eram todos judeus. Reunamos como igreja. Por que a igreja tem que estar unida? Por que deve haver igreja? Por que eu tenho que congregar? Porque Deus quer receber uma adoração coletiva. Em nenhum momento vocês conseguem enxergar no texto bíblico eles abrindo uma sinagoga alternativa. Eles continuam vivendo as vidas deles. Eles não abrem. Eles vão para o templo e começam a se reunir em comum acordo. Eles não abrem instituição. Eles não fazem eles não criam um partido. Eles apenas se reúnem em qualquer lugar para falar de Cristo. Eles têm comunhão entre eles, mas em nenhum momento vocês vão ver Pedro liderando, dizendo, vamos nos reunir só aqui em Antioquia. Não. Em Antioquia tinha um grupo, em Samaria tinha outro grupo, em Jerusalém tinha um outro grupo. Tinha grupos de pessoas, mas não tinha instituição. Uma coisa é a instituição, outra coisa é os grupos de pessoas. E cá para nós, fora do Brasil,
existem muitos lugares que não é permitido ser crente ou expressar a fé cristã. E eles não deixam de cultuar a Deus. Certo? Existem muitos países do mundo que não tem nenhum templo. Vai na África. Talvez o pastor Paulo Júnior nunca foi na África, ou sequer nunca viu um vídeo pela internet de um culto na África, onde é feito debaixo de árvores, quando é feito dentro das casas. Não tem CNPJ, não tem banco, não tem cadeira, não tem púlpito, não tem nada. Sabe o que tem? Pessoas. Então a igreja, a eclésia, não é uma instituição. A eclésia é carral, é querrilá, é pessoas. E interessante, etimologicamente a expressão eclésia significa chamados para fora. Deus não chamou ninguém para ficar dentro. Ele mandou ir. O evangelho era muito mais simples do que hoje. Hoje ficou industrializado o evangelho. Sim, por algumas igrejas, não pelo grupo todo. Porque eu entendo que igreja é um corpo. Igreja não é uma instituição. Instituição quem criou foi a igreja católica, pastor. Não foi os discípulos de Yeshua. Porque Cristo considera todos os seus discípulos um corpo. Independente se está no monte orando, independente se está na praia, independente se está dentro dos lares, nós somos livres. Como que se prega um evangelho de graça, escravizando novamente o povo? Porque eu vejo que isso é escravizar. Isso não é libertação. Isso não é liberdade em Cristo. Eu tenho liberdade em Cristo para cultuar com a minha família. Agora, infelizmente, o pastor vem falar dos desigrejados, dizer que é um movimento antibíblico. Movimento antibíblico é o que estão fazendo hoje com o evangelho, comercializando o evangelho. Dizendo que se a pessoa não pertence a uma instituição, ela não vai ser salva. A partir do momento que ele chama o movimento desigrejado de antibíblico, ele está afirmando algo. Só que eu queria que ele me respondesse. Qual é a palavra mais importante? De quem? Quem tem mais importância nesse meio? A palavra de Cristo ou a dos homens? Porque o meu Cristo, que está na Bíblia, disse, na sua bendita palavra, aonde vocês estiverem, em meu nome, lá eu estarei. Isso para mim basta. Isso para mim basta. Paulo ficou preso muitos anos e não deixou de ser igreja. Como é que o apóstolo Paulo foi salvo se ele ficou preso? No cárcere. Por anos preso, né? Pelo menos 2 anos, depois ele ficou mais um tempo solto, depois foi preso, depois foi morto. Como é que fica o apóstolo Paulo? Que se reuniu, por muitos anos ele ficou preso na residência dele. Tá? E ele fazia as reuniões na casa dele. Como que eu sou obrigado a ir para uma instituição, eu não posso se reunir na minha casa, se o próprio apóstolo Paulo se reunia em casa? Não. Se você não pertencer a uma instituição, isso é antibíblico. Aonde está isso na Bíblia? Se não existir instituição. Não existia. Você vai em Corinto, você vai nas cidades antigas, onde o apóstolo Paulo pregou o evangelho, vocês não vão encontrar um lugar, uma sinagoga que Paulo edificou. Não existe arqueologicamente. Não existe nenhuma igreja feita ou edificada pelo apóstolo Paulo. O grupo de judeus ou gentios se reuniam em casas. Como é que fica? Eu fico com a Bíblia ou fico com o pastor Paulo Júnior? Eu fico com a Bíblia ou fico com os pastores que novamente querem escravizar as pessoas? Porque nem ir na sinagoga é bíblico. Você sabia que ir na sinagoga é um costume judaico? E a igreja evangélica hoje pega desse modelo judaico de sinagoga e cria denominação? Porque o padrão, Tiago escreve para a sinagoga. Sinagoga é uma assembleia, um lugar onde as pessoas se reuniam. Então hoje, meus irmãos, existem lugares para se reunir? Amém, não sou contra se você vai se reunir algum tempo. Mas de forma nenhuma eu posso chamar de antibíblico quem não está se sentindo bem dentro de um lugar que não prega a palavra. Eu não posso continuar a ir para um culto que lá parece que virou um baile, meu irmão. Eu não vou para um lugar. 4, 5 anos que eu não vou na igreja.
institucional e eu cresci 90%, 100%. Por quê? Porque eu oro mais em casa, eu leio mais a Bíblia em casa, eu ensino mais aqui, nas reuniões que nós fazemos. Mas quando eu ia para a igreja, eu tinha que aturar 3 horas de louvores que muitas das vezes não eram bíblicos, eram louvores carnais. Eu tinha que ver certas situações antibíblicas, tá? Mas eu tinha que ir porque era uma instituição. Mas quando eu comecei a receber de Deus que Cristo habita em mim e que eu sou o templo do Espírito Santo, e quando eu li que nem no monte, essa palavra já bastava para refutar o Paulo Júnior, nem no monte, nem no templo. O que Cristo quer dizer? Deus não está mais em lugares fixos. Ele vive agora em pessoas que vivem a verdade. Aonde tem uma pessoa que vive os mandamentos, Deus está ali. Onde tem pessoas que vivem a verdade, Deus está ali. Deus não está nem aí se tua igreja é grande, pequena, se é feia, se é bonita, se tu se reúne na garagem da tua casa, se os seus cultos é na praça. Deus não se importa mais com o lugar, meu amigo. O Eterno não se preocupa mais, não está nem aí se o lugar que se cultua é pequeno ou é grande. O Eterno está à procura de corações. Aqui na minha casa se reúnem pessoas. Fizemos peça aqui. E quem vai dizer que eu sou um desigrejado? Pode me chamar de alguém que não está ligado a uma instituição. Isso é claro. Só que o pastor Paulo Júnior, ele confundiu eclésia, carral, com instituição. E aí ele derrapou feio. Pastor, tu derrapou feio quando você confundiu instituição com CNPJ, com igreja, que é pessoas. Nessa tu escorregou. Deveria rever esse vídeo e quem sabe tirar até do ar. Porque ali o senhor está provando que não conhece o que é a diferença de grupo de pessoas para uma instituição. O senhor está equivocado na sua fala. Tá? Está equivocado em dizer que a instituição é bíblica. Porque a instituição veio primeiro com a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso é história bíblica. Foi a primeira instituição, tá, cristã. Foi a Igreja Católica. A segunda, a luterana com Lutero. E aí por diante. E vem dizer que é antibíblico se reunir em casas. Ora, pastor, falta de conhecimento. Não teve nem um trabalho de fazer um esboço histórico bíblico da igreja, em dizer que quem não vive numa instituição é antibíblico, sendo que a igreja não era instituição, e sim pessoas que se reuniam. Yeshua se reunia onde? Veja na Bíblia, abra a sua Bíblia, vou pegar uma aqui. Yeshua, a Bíblia vai dizer que ele se reunia na praia, ele se reunia dentro da casa dele. Sim, existem vários textos aqui que em Cafarnaum as pessoas iam para a casa dele. Certa vez, 4 jovens levaram um homem acamado, abriram o telhado da casa de Cristo e desceram o rapaz. E ali Cristo fez um milagre. Quando Cristo ia para casa, as pessoas estavam com ele. Quando Cristo ia para o deserto, as pessoas estavam atrás dele. Isso está na Bíblia. É só ler o Evangelho, irmãos. Para de ler revistinha, lê a palavra, lê a Bíblia. Não fica ouvindo pastores que não lê a Bíblia, porque para mim ele não lê a Bíblia. Porque se ele lesse a Bíblia, ele ia ver que Cristo ficou 3 dias, quando ele fez a multiplicação dos pães, com mais de 10.000 pessoas num campo, num lugar separado, com pessoas. Quando, depois dos 3 dias, ele disse: eu não quero dispensar esse povo com barriga vazia. Dê a eles o que comer. Os discípulos disseram: mestre, nós não temos o que dar para esse povo. Aí o que Cristo fez? Multiplicou os pães. Depois que eles comeram, Cristo fez o quê? Dispensou. Cristo estava se reunindo num lugar aberto, amplo. Sentava no chão, não tinha púlpito, não tinha cadeira, não tinha parede, não tinha telhado, não tinha nada disso. Isso é evangelho, isso é Bíblia. Agora as pessoas escolhem o que quer seguir. Se é a Bíblia ou se é um homem. Ou se é um homem. Cristo nem dízimo pedia, pastor Paulo Júnior. Se o senhor não sabe, Cristo era da tribo de Judá. E segundo
Lucas 8, Cristo vivia de ofertas voluntárias. Então no culto de Cristo não se pedia dízimo. Lucas 8, para clarear a mente dos ouvintes. Então Cristo se reunia em qualquer lugar. Cristo foi na casa de Pedro, lá ele fez milagre. Cristo ia na casa de Lázaro, lá ele fazia milagre. Pelo caminho, ele fazia milagre. Ia para todos os lugares, o povo ia atrás dele. Ele ia para Jerusalém, a multidão ia com ele. Ele voltava para casa, o povo já estava lá com ele. Cadê a instituição? Cadê o endereço fixo que Cristo fazia culto? Mostre-me, senhores, se existe. Eu quero provas na Bíblia. Não existe. Porque Cristo não veio escravizar ninguém. Ele disse, ele veio libertar. Eu sou o caminho, Anihu Haderech. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Não é ir, vem. Você só vai ao Pai através de Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo, não é instituição religiosa. Infelizmente, os pastores estão fazendo das instituições um mediador. Se tu não vir aqui, tu não é salvo. Não caia nessa falácia. Isso é falácia. Cristo é o teu mediador e através dele você é liberto. Isso está na Bíblia. Agora, eu me reúno com a minha família, porque na minha cidade eu não vejo uma igreja que prega a palavra. Eu estou em pecado, irmão Felipe? Não, você está corretíssimo. Se você está aí na tua cidade, e na tua cidade não prega a Bíblia, não vive o Evangelho, fuja dessa instituição. Fique longe dela se tu quer ser salvo. Se você for num lugar onde pessoas vivem a Bíblia, querem viver a Bíblia, querem pregar o que vive, não pregar aquilo que não vive. Se existe um lugar que faz isso, não vejo problema nenhum você estar lá em comunhão com seus irmãos. Mas se onde você está não prega a palavra, não vive o Evangelho, comercializa a palavra de Deus, escandaliza o nome de Deus, meu irmão, você não tem obrigação nenhuma de ficar aí. E Cristo não vai te condenar por isso. Porque a Bíblia diz, santificai-vos e não toqueis em nada imundo, assim diz o Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, referência da Torá. Então, aonde você está, não prega a Bíblia, não prega a verdade, não ama o pobre, não abraça a você, não cuida de você, o que você está fazendo aí? Meu irmão, minha irmã, não seja um escravo da religião. Você é servo de Cristo. Você serve a Deus, o Deus de Israel. Deus não está limitado a uma instituição física. Amém, meu irmão? Então o pastor, na minha opinião, ele deslizou feio. Ele deslizou ao dizer que as pessoas que estão saindo das instituições por motivos. Nenhum de nós que saímos da igreja evangélica saímos sem motivos. Saímos por motivos. E eu posso enumerar muitos aqui que eu tenho certeza que farão muitas pessoas passarem vergonha. Mas não vou fazer isso. Saí de muitas instituições porque não pregavam a verdade. Porque impediam os profetas de falarem a verdade. Quantos lugares? Onde o pastor batia no peito e dizia, aqui quem manda sou eu. Cansei de ouvir isso, meu irmão, minha irmã. De pastores dizerem, aqui no salão, na instituição, quem manda sou eu. Eu cansei de ouvir isso. Eu sou obrigado a ficar ali? Não, eu não sou obrigado. Eu sou servo de Deus. Eu sirvo ao Eterno, eu não sirvo a homens. A partir do momento que o homem diz, quem manda aqui sou eu, ele tira, sabe? Ele tira de Deus o domínio que é de Deus. Ele quer ser um novo Cristo. A partir de um pastor diz, eu não aceito ninguém falar, eu não aceito profeta, quem manda aqui sou eu. A partir desse momento, esse pastor não está servindo ao Eterno, ele está servindo ao ego dele, ao orgulho dele. E eu já cansei de ouvir pastores falarem isso quando eu frequentava as instituições, onde o pastor diz, aqui quem manda sou eu, não é mais o Espírito de Deus, não é mais o Santo de Israel que manda, aqui quem manda sou eu. Ora, meu irmão, você vai para uma igreja onde o pecado, não se fala de pecado, vale tudo, aceita tudo. Sabe, irmãos, situações cômicas, situações tristes têm acontecido. Meu irmão, minha irmã, a igreja é pessoas, faça a tua diferença. Eu quero que alguém
eu quero que alguém me diga pela Bíblia que cultuar a Deus em casa é errado. Quer ver que eu provo na Bíblia? A Bíblia diz em Deuteronômio 6,4: inculcarás a teus filhos. Deixa eu te explicar, trazendo um contexto bíblico. Na época de Moisés só tinha um único templo. Um único, que era chamado de Mishkan, o tabernáculo, onde tinha a Arca da Aliança. Essa tribo ficava no meio das tribos. A tribo os levitas ficavam no meio das outras tribos. Todas as tribos tinham que ir nesta tribo específico, onde o Eterno deixou para ir cultuar a Ele. Só que, biblicamente, só 3 vezes ao ano um judeu era obrigado a ir neste lugar específico, o Mishkan. 3 vezes ao ano. Me responda aí, pastor Paulo Júnior, pastores da internet, pastores do Brasil. Moisés, na época de Moisés, um homem só era obrigado a ir 3 vezes. Sabe em que época? Nas festas bíblicas. Pessa, Shavuot e Sukkot. Se eu abrir a Bíblia aqui, eu vou ler textos da Bíblia que vai mostrar que os mandamentos de Deus não foram dados para o homem cumprir dentro de um templo. A maioria, 80% dos mandamentos são cumpridos fora do templo. Sim, por exemplo, Tzedakah, justiça social. A justiça social você não faz dentro da igreja, você faz do lado de fora, quando você vê um necessitado, quando você vê o pobre, quando você vê alguém passando necessidade. Justiça social, Tzedakah. Tzedakah significa justiça. Você não pratica isso dentro do Mishkan. Primeiro que o Mishkan é um lugar onde só o sacerdote podia fazer o sacrifício. Era o lugar do sacerdote. É que as pessoas... Aonde que os judeus cultuavam? Se lá não tinha cadeira para sentar, não tinha púlpito. O culto era o sacrifício. Eram as ofertas que as pessoas levavam. E os outros mandamentos? Quais mandamentos, irmão Felipe? Quer ver? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso está em Levíticos. Honra teu pai e tua mãe. Isso está na Torá, em vários versículos. Êxodo 20, Deuteronômio. Honre teu pai. O que é honrar pai, irmão Felipe? Honrar pai é sustentar o pai. É cuidar dos pais na velhice. É tratá-los com honra. Se eu for enumerar os mandamentos da Bíblia, a maioria, 80% dos mandamentos são cumpridos fora do templo. Muitos não estão envolvidos mais em uma igreja, não estão integrados mais em uma comunidade, não estão mais envolvidos, decidiram se desigrejar, se desvincular. Fora da instituição, pastor. Fora da instituição. E só 3 vezes ao ano era obrigado a ir em um templo. Vou repetir, isso é Bíblia, isso não é achismo, isso não é conto da carochinha, isso é palavra de Deus, 3 vezes ao ano. E sabe o que o Eterno diz na palavra? Deuteronômio 6,4, eu vou abrir para ler para vocês. O que a palavra de Deus diz. Chega desse achismo, de ficarem escravizando as pessoas. Deuteronômio 6, diz assim, eu vou ler para vocês. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, Adonai é um. E aqui vai dizer, amarás, pois, Adonai, o teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Inculcarás a teus filhos as palavras de Deus, na tua casa, fora da tua casa, andando pelo caminho. O lugar de adoração a Deus é no dia a dia, meu irmão. Estão querendo escravizar as pessoas novamente a um templo que foi destruído em 70 por Tito Vespasiano. História bíblica. Tito destruiu o templo porque Cristo disse em João 5, nem no monte, nem no templo, porque o Pai procura os verdadeiros. E os verdadeiros não estão no monte, não estão no templo, mas estão aqui, ó. É aqui dentro que Deus está procurando. E Cristo disse,
aonde, olha só, aonde estiver 2 ou 3 pessoas, ele nem disse se tem cargo, se não tem cargo, se era pastor, se não era pastor, se era reverendo, se era... aonde tiver pessoas em meu nome, lá eu vou estar. Pronto. E agora refute, pastor. Agora dizer que as pessoas que não pertencem a uma instituição é antibíblico, isso é desprezar as palavras de Cristo. Isso é anular a graça, é anular o evangelho da salvação. Cristo veio para nos libertar e nos libertou. Só que, infelizmente, segundo o pastor Paulo Júnior, o ser humano, para ser salvo, precisa de uma instituição. Nossa, que derrapada! Essa derrapada foi feia, pastor. Deveria voltar o vídeo e, se possível for, até mesmo excluir esse vídeo, tá? Não faça das pessoas, não deixe as pessoas serem escravizadas por uma instituição. Eu conheço muitas pessoas, já vou finalizar, muitas pessoas que pertencem a instituições, quando vêm aqui em casa conversar comigo um pouquinho da Bíblia, eu começo a decorrer da Bíblia, falar da Bíblia, falar dos mandamentos, falar de Cristo, as pessoas ficam de boca aberta, alguns saem desesperados, sabe por quê? Passam 20 anos da vida dentro de uma instituição que não lhes ensinam nada. Eu não estou generalizando. As pessoas que eu conheço, muitas delas não sabem 1% da Bíblia. Mas a culpa é de quem, irmão Felipe? A culpa é da liderança. Tá? A culpa é da liderança que não ensina a palavra. Quem disse isso foi o Eterno. Oséias 6,4. Meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que Cristo passava noites sem dormir. Por isso que teve momentos que ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele queria dormir e ia para um barco, porque não tinha tempo, porque o povo estava com sede de palavra, estava com sede de Bíblia. Paulo orava e pregava a noite inteira. A noite inteira. Só que hoje não. Um culto na quarta, um culto no domingo de 2 horas. E ai do pregador se passar das 9. Quantas igrejas, irmãos, eu fui pregar, irmãos? Quantas igrejas eu fui pregar? Que me passavam a hora da pregação 15 para as 9 e queria que eu terminasse a mensagem 9 horas. Não está de brincadeira, não está, irmãos? Nenhuma piada dura 15 minutos, irmãos. Se for uma piada, vai durar muito mais, irmãos. Sabe, um conto de fada, uma historinha da carochinha não leva 15 minutos. E eu ia pregar dentro de festas 15 minutos. E eu via nos olhos das pessoas. Não havia costume de Bíblia, de comer Bíblia. No nosso grupo, a gente ensina, meus irmãos. Possa ser, meus irmãos, que a Bíblia que eu ensino aqui, às vezes eu ensino 40, meia hora, por dia. Por dia. Falo da palavra de Deus, vai decorrer de um texto, vai falar. Eu não estou falando do caráter do pastor, irmãos. Não estou falando da pessoa dele, eu estou falando dessa mensagem dele. Certo? Quero deixar bem claro aqui, para não achar que eu estou falando do pastor. Não estou falando, me referindo à pessoa do pastor. Mas a mensagem que ele falou agora, não seja um desigrejados, ele errou feio. Ele escorregou. Tá? Ele não falou de acordo com a Bíblia. Ele não falou de acordo com a Bíblia. Porque Cristo veio nos libertar, não veio nos escravizar. E aonde tiver 2 ou 3 pessoas, lá ele está. Certo? Eu pergunto, aonde Abraão congregava? Aonde Jacó congregava? Aonde, irmãos? Aonde Isaac congregava, irmãos? Eles iam toda semana à igreja, irmãos? Não iam. Mas vocês podem ver, na pessoa de Abraão tinha um costume. Os viajantes, ele atendia, ele recebia, ele estendia a mão. Uma coisa, irmãos, é essa coisa industrializada que criaram. Outra coisa é a essência do Evangelho. O Evangelho é simples. Nós podemos nos reunir numa sinagoga, eu não sou contra. Eu já fui na sinagoga Rehoboth, eu já fui na sinagoga em Friburgo, eu me reúno na minha casa, mas eu não tenho coragem de abrir uma sinagoga. Não tenho, por quê? Não sinto nenhum tipo de vontade de abrir. Mas sabe por quê?
Porque quando eu vou pregar a palavra para alguém, quando eu vou orar para alguém, eu quero levar Cristo, a mensagem e o Espírito Santo para a pessoa. Eu não estou interessado em membrar ela. Eu estou interessado em ver Cristo brilhar nos olhos dela. Dela poder entender que ela é um templo e que Deus tem que habitar nele. Quando eu consigo passar isso para uma pessoa, eu consigo ver ela ir para qualquer lugar e ela continua sendo crente. Se ela não vir aqui na reunião, ela vai estar na escola, ela vai ser crente. Ela está no trabalho, ela vai ser crente. Ela vai ser um servo de Deus independente, sabe por quê? Porque não é meu objetivo escravizar ela e fazer um dependente de uma instituição. A minha intenção é fazer elas serem independentes exclusivas de Cristo. Eu sou um líder. Sim ou não? Sou. Quem disse que não? Sou um líder. Eu sou um líder que não quer escravizar ninguém. Eu sou uma pessoa de Deus que quer levar para as pessoas o Evangelho. Quer levar para as pessoas o Espírito Santo de Deus. Quer levar para as pessoas os dons de Deus. Quer levar para as pessoas o que é amar. Eu quero fazer as pessoas entenderem e buscarem Deus. E nunca serem dependentes de mim. Eu posso ajudá-las. Eu posso dar a mão para subir uma escada. Eu posso dar a mão para ajudá-las a sair do chão. Mas jamais amarrá-los com um cinto em mim e fazer delas presas. Cristo não me chamou para isso. O que Cristo me chamou? Pregar o Evangelho. Levar Cristo para as pessoas. Porque a Bíblia diz que os apóstolos oravam para outras pessoas para que outras pessoas fossem cheias do Espírito Santo. Esse é o papel do Evangelho. Não é escravizar ela a uma instituição, mas levar a elas o que nós temos. Aí eu te pergunto, o que a igreja tem levado para as pessoas do mundo? Tem levado a verdadeira essência do Evangelho? Cristo não está interessado em te prender dentro de 4 paredes em um endereço físico, fixo. O interesse de Cristo é te fazer um templo móvel, um Mishkan móvel. Você andar onde você for, Cristo está contigo. Se tu vai entrar dentro da casa dos seus parentes, lá está o Evangelho, lá está a Arca da Aliança. Se você está dentro do seu trabalho, lá está a Arca da Aliança. Irmão Pablo Almeida, dá a César o que é de César, o contexto é outro. Está falando de moedas, com a face de César. Não está falando nesse sentido. Dá a César o que é de César, é devolver para César o que é de César. É esse o contexto. Existem muitas coisas mal contextualizadas. Infelizmente, por falta de conhecimento, até mesmo histórico, né? O imposto deve ser dado. Mas, veja só, irmão Pablo, eu não peço dízimo. Irmão Pablo, eu não peço oferta. Para que eu preciso de CNPJ? Só pode pagar imposto se for uma instituição. Eu não sou instituição, eu sou igreja. É diferente. Aqui não tem gasofilaço, não tem púlpito. Não existe uma proibição de eu me cultuar dentro de casa. Eu tenho uma caixa de som, tenho um microfone, nós louvamos e adoramos a Deus. Não pedimos dinheiro a ninguém, não pedimos ofertas a ninguém. E aqui nós nos reunimos como família. Como família. Comece sim, meu irmão, minha irmã. Comece a fazer suas reuniões dentro de casa. Comece a orar, especialmente oração. Comece a orar e comece a ler a Bíblia. Comece a fazer. Veja só, existem países que o Evangelho é proibido. E a maioria dos crentes são batizados dentro de casa, por causa da perseguição. Não existe instituição. Eles não vão ser salvos? Comece a enumerar países que é proibido o Evangelho. Como é que fica? A igreja primitiva se reunia em cavernas por causa da perseguição de Nero, Domiciano, entre outros imperadores. Eles se reuniam aonde dava para eles se reunir. Não existia essa instituição que hoje nós temos. Na época da Inquisição,
Entre outras épocas, irmãos. A igreja sempre foi pessoas. Não vamos industrializar a fé, irmãos. Não faça isso. Cristo morreu para te libertar. Agora, irmão Felipe, nós temos um espaço, nós vamos fazer um CNPJ, nós vamos acertar tudo, porque aqui o grupo concorda. É diferente, tudo que é ligado na terra é ligado no céu. É diferente quando vocês estão querendo fundar um ministério, coisa que eu não quero, não me interessa fundar um ministério, não me interessa. Bom, veja só, você tocou, para eu estar nesse nível eu passei pelas igrejas. Sim, eu passei pelas igrejas, claro que eu passei, mas agora eu não estou, porque Cristo começou a me falar. Vocês sabiam que foi Deus que mandou parar de ir na igreja? Eu era pregador. Prega lá, prega lá, prega lá. Abre igreja. Deus, o Eterno disse para mim parar de ir. Exatamente, Douglas. Muitas das vezes é aquela rotina de ir no culto. Rotina, bem colocado pelo irmão. Veja, em nenhum momento eu estou dizendo para você não ir, porque os judeus vão na sinagoga todo sábado. A diferença é a seguinte: quando um judeu não vai na sinagoga, ele não deixa de ser judeu. É isso que eu quero que você entenda. Os judeus, existe sinagoga de judeus nos 4 cantos do mundo. Aonde você imaginar tem uma sinagoga. Até no Egito tem sinagoga. Mas se ele não vai na sinagoga e ele faz o seu serviço em casa, ele não deixa de ser judeu e ele não é chamado de desigrejado. É isso que eu quero que você entenda. Indo ou não indo, você é eclésia, você é carral. É isso que você tem que entender, é isso que o pastor tem que entender. Se a pessoa vai, parabéns. Se a pessoa não vai deixar de ser crente. Eu não deixo de ser seguidor de Cristo, eu não estou em pecado porque eu não quero ir naquela igreja. Eu não concordo com a mensagem que está sendo pregada lá. Sabe? E eu não quero ir lá. Eu vou deixar de ser crente? Não. Então o judeu, se ele não ia na sinagoga, ele não deixava de ser judeu. Ele continuava sendo judeu, mas ele não ia na sinagoga. Pronto. Não há nenhum pecado nisso. Biblicamente, Cristo, ele nasceu judeu e morreu judeu. Entenda isso, meu irmão. Quando Cristo morreu, não existia cristianismo. Quando o cristianismo iniciou? Né? Bom, irmão Douglas, a partir do momento que eu deixei o cristianismo, quando eu deixei a instituição, eu cresci muito. Veja só, algo que foi tocado aqui, muito interessante. Cristo, em todos os momentos dele, se preocupou com pessoas. Vocês querem ver? Cristo estava pendurado no madeiro. Ele disse para o Eterno: perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Ele estava falando de pessoas. Em todos os momentos, Cristo morreu por pessoas. Cristo morreu por vidas. Por que a instituição hoje, religiosa, gasta tanto dinheiro com tempo, com coisas que não têm o valor que uma alma tem? Você sabia que a Bíblia diz que uma alma vale muito mais que o ouro todo da terra? Uma alma. Por que então não se preocupa mais com as almas do que com o espaço físico? Por que essa preocupação tão grande de um espaço físico e não se preocupar com vidas? Viúvas abandonadas, órfãos, necessitados da igreja, etc, etc. O que tem mais valor, caro amigo, é o templo físico e fixo ou as pessoas? Pela Bíblia, meu irmão, e as pessoas. Nós temos que ir atrás das viúvas, nós temos que ir atrás dos necessitados, nós temos que ir atrás dos perdidos. O evangelho é ir para fora, a eclésia é sair, meu irmão, não é ficar. Então nós temos que ir pelas ruas, ir nos hospitais. É isso que nós precisamos fazer. Ir atrás dos perdidos, ser luz do mundo. Não foi isso que Cristo disse? Vocês são luz do mundo, sal da terra. A luz é para quê, meu irmão? Não é para iluminar?
que nós estamos nos trancando dentro de templos? Verdade, irmão Douglas. Pescar dentro de represa é fácil. Exatamente. Precisamos fazer diferença. É lá fora, meu irmão. Precisamos viver o que aprendemos com Cristo. Eu fico triste, para terminar essa live aqui. Fiquei triste com as palavras do pastor Paulo. Triste porque, infelizmente, ele não foi feliz na colocação dele. Ele não foi feliz no que ele disse. Tá? Colocar a prostituição, dar para a prostituição um poder que ela não tem. Você não é escravo do sistema. Você é filho de Deus. Tu foi liberto. Cristo morreu por pessoas. Cristo não mandou construir igreja. Cristo não mandou edificar a igreja. Cristo disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ide fazer discípulo. O que é discípulo? Eu vou aproveitar aqui essa live aqui também para fazer uma pergunta a alguns pregadores do momento. Tem alguns pregadores aí dizendo aí que ganha alma para Jesus. Irmãos, olha, essa frase não é bíblica. Ganhar almas para Jesus. Irmão, ninguém ganha alma para Jesus, irmãos. Tem pastores aí rodando o Brasil que faz um culto, louva um pouquinho, meia dúzia de gente vai lá para frente, levanta a mão e ele anota lá: ganhe tantas almas para Jesus hoje. Meu irmão, Cristo não disse isso. Leia a Bíblia, Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e diante. Ide, fazer discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Ensine-os a guardar tudo o que eu vos ensinei. Mateus 28, 18 e 19. Cristo mandou você fazer discípulo. E o que é fazer discípulo? Não é fazer membro. Já quebra o paradigma aqui. Fazer discípulo não é fazer um membro. Fazer discípulo é como pegar uma criança recém-nascida. Imagine, essa Bíblia é uma criança. Eu pegar esta criança recém-nascida e cuidar dela em meus braços, até ela saber andar, até ela saber se virar. Isso é fazer discípulo. E essa responsabilidade não é para o pastor, é para a igreja em si, para a comunidade. Cristo disse para os discípulos: vão e façam discípulos. Talmidim. Os discípulos, seguidores. E fazer discípulo é fazer isso, é cuidar. O que Paulo disse para a igreja de Corinto? Vocês não estão preparados para comida sólida. Vocês precisam de leite. Criança, você tem que cuidar, meu irmão. Você tem que cuidar. E assim é o discípulo. Você não pega: Jesus é teu Salvador, creia nele, senão você vai para o inferno, aceita Jesus no teu coração. Aí a pessoa levanta a mão para não ir para o inferno. E aí diz assim: agora se membro aqui, me dá os seus documentos, você vai ser membro aqui e tal, e tal, e tal. É só isso, irmãos. Será que foi para isso que Cristo morreu? Foi isso que ele ensinou, meus irmãos? Eu fui da Assembleia de Deus mais de 20 anos. Fui diácono da Assembleia de Deus. Separado evangelista pela Batista. Já dirigi igreja, já ajudei a abrir igreja. Eu sei muito bem o que eu estou falando, irmãos. Conheço essa parte toda. Tá? Nem membrar uma pessoa. Mas não foi isso que Cristo mandou fazer. Cristo mandou você cuidar dessa pessoa. Mandou você ensinar os primeiros passos. Mandou você batizar ela. Mandou você cuidar dela. Você mostrar. O que Yeshua fazia? Cristo ia, os discípulos iam com ele, não era assim? Onde Cristo ia, os discípulos iam junto. O que Cristo fazia? Cristo praticava o que estava ensinando, mostrando aos seus discípulos o que eles tinham que aprender. Na prática, meu irmão. O evangelho não é só teórica. O evangelho é teórica e prática junto. Não caia nessa só da teórica, não. Tem que fazer, meu irmão. Pregar é viver. Viver é pregar. Não caia nesse conto. Tá, meu irmão? Que o Eterno vos abençoe. Fiz essa live aqui para responder. Já passei do tempo que eu queria passar. Que o Eterno te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Não tenho nada contra a pessoa, vou repetir, do pastor Paulo Júnior, mas eu não concordo com a fala do pastor. Nessa ele escorregou feio, mas escorregou mesmo. Ele colocou
a instituição, deu um poder à instituição que ela não tem. Com certeza, batizar é para os discípulos. O próprio apóstolo Paulo disse: eu não batizei senão a casa de tal e a casa de tal. Os outros mais eu não batizei. Qualquer discípulo que é batizado tem autoridade para batizar. Não caia nesse conto. Se o pastor disse que só ele pode batizar, ele está indo contra a Bíblia. Está indo contra a palavra de Deus. Qualquer um que é batizado, que crê no Mashiach, pode batizar outra pessoa, meu irmão. Amém? Qualquer pessoa pode batizar outra pessoa. Não precisa ser pastor, nem precisa ser obreiro. Se você é crente, homem de Deus, e só tem você ali, você mesmo pode imergir alguém nas águas. Isso é bíblico, meu irmão. Amém? Você tem autoridade para fazer isso. Amém? Se não há um líder ali, pode fazer. Shalom, meu irmão, minha irmã. A era messiânica, o milênio, ainda não chegamos. Amém? Bom, essa live aqui foi para poder estar refutando o vídeo Não Seja um Desigrejado do pastor Paulo Júnior. É verdade, verdade, meu irmão. Na realidade, o pastor Paulo Júnior tem grandes mensagens, mas ele se equivocou nessa e ele tem que rever os conceitos dele, porque nós estamos vivendo a época da apostasia. Nós não estamos vivendo Atos dos Apóstolos. O pastor Paulo ele devia ter mais sabedoria e dizer o seguinte: se você não tem na sua cidade um lugar onde há pessoas que vivam o verdadeiro evangelho, procure um lugar que você viva o verdadeiro evangelho. Ele não podia colocar as pessoas sobre o domínio de uma instituição. Se na minha cidade só tem uma denominação que só fala de dinheiro, de prosperidade, não prega o evangelho, sou obrigado a frequentar essa instituição? Então tem que ter sabedoria, irmãos. A palavra de Deus não pode ser tratada dessa maneira, amém? Tá? Não é antibíblico ser desigrejado, não. A Bíblia diz, Apocalipse 18, versículo 4, saia dela, meu povo. Eu quero perguntar para o pastor Paulo Júnior, sai da onde? O que é Babilônia, pastor? Por que Cristo, porque a mensagem foi dada por Cristo, por que Cristo diz, sai dela, meu povo? Sai da onde? Me responda se puder, tá? Não foi literal. Babilônia ali não é literal. Está falando de uma instituição, não está? Está falando de instituição que não vive o evangelho. Sim, Apocalipse 18:4 te dá aval para você sair das igrejas que não estão comprometidas com o evangelho da verdade. Apocalipse 18:4. Se na tua cidade não tem um lugar compromissado com a verdade, se reúna com a sua família e seja salvo tu e tua casa. Amém, meu irmão? Que o Eterno abençoe vocês, ilumine os vossos corações. Apocalipse 18:4 aí, nos pastores que querem escravizar as pessoas, né? Na realidade, Cristo disse o quê? As minhas ovelhas ouvem minha voz e não segue a estranho. Quem é o pastor? Eu te pergunto, Cristo, ele vive. Ele não é um morto que está morto. Ele morreu e ressuscitou. Ele está aqui. Ele está aqui, meu irmão. Ele está aí com você. Você pode sentir a presença dele aí. Sabe, meu irmão? Os apóstolos se reuniam dentro das casas. Irmão, se eu for aqui falar de tudo que eu sei sobre esse tema, a gente vai fazer uma live de 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. A gente vai passar a noite falando aqui desses temas, amém? Mas eu não quero alongar muito esse vídeo, tá bom? Desejo a vocês a paz do Eterno, que o Eterno os abençoe. Na próxima eu quero deixar uma outra transmissão, tá? Sobre outros assuntos específicos, tá bom? Então que o Eterno abençoe você. Seja salvo você e a tua casa. Que o Eterno abençoe cada ouvinte que ouviu conosco e aqueles que vão ouvir. Amém? Então, irmão Felipe, não concordei lá com foi nada, irmão Pablo. Tamo junto. Eu entendo a sua colocação. Eu tenho irmãos que
Eu vou dizer algo para os irmãos aqui para terminar, irmãos. É só isso que eu vou falar. Foi muito difícil para mim ser liberto da instituição. Eu sou sincero. Eu não sou hipócrita. Sabe? Foi muito difícil. Eu era pregador de igreja. Eu sempre gostei de pregar em igreja. Eu tenho vídeos na internet pregando em igrejas. Sabe? Eu sempre gostei de ir igreja. Pregar, falar do reino, pregar a verdade principalmente. Porque é isso que eu sempre fiz desde que eu retornei para o Senhor em 2009. Só que chegou um momento que não dava mais, irmãos. Não dá. Quando Deus só aparece para você e diz, não vai, meu filho. Não vai. Anda na contramão. E aí foi isso que eu fiz. Sabe, meu irmão? Fui liberto. E eu estava escravo da instituição. Era como se fosse um dependente. Sabe? As pessoas, irmãos, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão concordar com a minha fala. Tem pessoas que só oram na igreja, só leem uma Bíblia na igreja. Ela só tem algum momento de intimidade com Deus quando vai num culto. Isso não pode acontecer na tua vida, meu irmão. Você não pode ser assim. Mas o dia que eu entendi que igreja não é instituição, eu aprendi a verdade e comecei a buscar de Deus a verdade. Então aprenda isso também, tá? Não sou contra você ir num culto, tá? Mas não seja escravo da religião. E outra, se o lugar for um lugar apto e que prega a verdade, eu bato palma. Se não for, o conselho que eu te dou é Apocalipse 18:4. Amém? Um abraço a todos vocês, que até nos abençoe, em nome de Yeshua, né? O sistema sempre existiu, né, irmãos? As instituições, o templo na época de Yeshua virou um sistema falido, né? Que ali houve comércio, muita coisa está se repetindo, tá, irmãos? Essa é a verdade, tá bom? Um abraço a vocês, que até nos abençoe. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, aonde você tiver rede social, compartilha, envia para o Facebook, mas compartilhe a palavra de Deus, amém? Repetindo, nada contra o pastor, mas as suas palavras eu estou refutando, amém? Que Deus o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Shalom, todos os irmãos que estão conosco e que estiveram conosco aqui nessa riquíssima oportunidade. Um abraço a vocês.